esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus, e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado, sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos nos assentando, cantando. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje celebramos a memória de um grande doutor da igreja, São Boaventura, que foi o, digamos assim, organizador do carisma de São Francisco. Foi ele quem foi escolhido como responsável geral da ordem franciscana e foi um grande teólogo e doutor, mesmo da época de Santo Tomás de Aquino. Nós iremos, no tempo oportuno, dentro da pregação, recordar algo do ensinamento de São Boaventura. O Evangelho de hoje nos surpreende com as delicadezas da providência divina. Nós estamos fazendo um acampamento cujo tema principal é a misericórdia. E nós encontramos no Evangelho essa frase magnífica do profeta Oséias, citado por nosso Senhor Jesus Cristo. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Vamos então partir deste tema da misericórdia, como está no profeta Oséias e citado aqui no Evangelho de hoje. Vejam. O Antigo Testamento viveu durante séculos um grande drama. E o drama é o seguinte: Deus tinha que conduzir o seu povo, preparar o seu povo para a vinda de Jesus. Acontece que, por mais que Deus fizesse alianças e renovasse a aliança e desse realmente a este povo uma lei santa, um culto santo, o Antigo Testamento chegou no momento em que não tinha mais como ir para frente. Por quê? Porque havia uma grande crise. E essa crise foi notada pelos profetas. Qual era a crise do Antigo Testamento? É o seguinte: Deus fez toda a lei. Se você for pegar lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei é minuciosa, como que nós temos que nos comportar. Tem lá os 10 mandamentos, tem também todas as leis e prescrições rituais, como é que os sacerdotes deviam celebrar o culto em Jerusalém, etc, etc, tudo. Toda uma série de leis que o povo de Deus procurava seguir. O problema é o seguinte: as leis estavam lá, o povo começava a obedecer a lei, mas o coração
não ia junto. A reclamação dos profetas é: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É nesse contexto que se coloca essa palavra de Oséias. Se vocês entendessem que eu quero misericórdia e não sacrifício, quer dizer o seguinte: eu quero amor. A palavra que está lá no original hebraico, hesed, está bem traduzida como misericórdia, mas é misericórdia no sentido de amor que vem tanto de Deus para o homem como do homem para Deus. Ou seja, Deus ali está reclamando através do profeta: eu quero que vocês amem, eu quero amor e não um sacrifício no templo. Ou seja, Deus quer o culto do coração, Deus quer um culto que saia de dentro, Deus quer este amor. O problema é o seguinte: o povo oferecia sacrifícios no templo, trazia lá bodes, carneiros, touros. Meus sacrifícios teus sacrifícios estão sempre à minha frente. Mas é um coração contrito e humilhado que Deus quer. Deus quer o louvor, Deus quer o amor que brota do coração. É esta a misericórdia. A misericórdia, o amor que deve vir do coração do homem para com o próximo, para com os irmãos, e um amor para com Deus. Esse é o verdadeiro culto agradável a Deus, aquele que brota do coração, e não os sacrifícios de touros e de bodes, etc. Esse é o significado desta palavra que é pronunciada por Jesus, que é uma citação do Antigo Testamento do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. E esse versículo, ele encantou tanto São Mateus, que ele citou 2 vezes no seu evangelho. Tem o evangelho de hoje, não é? Onde os discípulos estão lá passando fome, e Jesus autoriza que eles, mesmo no dia de sábado, resolvam o problema da fome deles, não é isso? Ou seja, misericórdia eu quero, quer dizer, eu amo essas pessoas, Deus quer que a gente ame as pessoas que estão com necessidade, e não simplesmente um culto externo, uma exterioridade, uma série de obediências, onde a gente obedece simplesmente com o corpo, a gente professa um amor a Deus somente com os lábios, mas que não brota do coração. É esse o sentido do evangelho de hoje. Mas esse evangelho, esse mesmo versículo do profeta Oséias, São Mateus coloca no capítulo 9, no momento da vocação dele. São Mateus, o publicano, o sujeito que estava lá na coletoria de impostos. Pois bem, depois que Mateus se converte, ele faz um banquete, recebe os publicanos e os pecadores lá na mesa da sua casa. Os fariseus começam a criticar Jesus porque come com os pecadores, e Jesus aparece com esse versículo outra vez: misericórdia eu quero e não sacrifício. Esse é então o sentido geral desta passagem do evangelho de hoje, porque é importante que a gente sempre saiba localizar as coisas antes de fazer uma meditação sobre aquele versículo, senão a gente termina fazendo coisas da nossa cabeça que não estão baseadas nas Escrituras. Pois bem, então vamos lá. Jesus veio resolver o problema do Antigo Testamento. O Antigo Testamento estava numa crise, e a crise era: Deus quer um culto que brote do coração, mas por mais que o povo prestasse culto, o culto era com os lábios, o culto eram bodes e carneiros, mas o coração estava distante de Deus. E os profetas começaram a denunciar isso, os salmos já começam a denunciar isso, e todos os profetas começam a denunciar isso, até que finalmente um dos profetas, Ezequiel, faz uma profecia que diz como é que Deus vai resolver esse problema. Dar-vos-ei um coração novo. Irei tirar
o vosso coração de pedra, e no lugar colocarei um novo coração, um coração de carne. Este coração é Jesus. Jesus é o novo coração que Deus quer colocar no seu coração. Se vocês entendessem o que quer dizer misericórdia eu quero e não sacrifício. Ele vem fazer um transplante de coração. Nós, por mais que nós queiramos, com nossas próprias forças, nós não somos capazes deste amor. Gente, nós temos que entender o seguinte: se a gente não entende isso, o cristianismo vira um peso. Hoje de manhã eu falava da castidade, né? Eu falava da pureza. Mas se eu colocar esta lei do cristianismo, da pureza e da castidade, sem o que eu vou explicar agora, isso vira uma moral que nos esmaga. Jesus pede: eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um mandamento novo, maravilhoso. Mas se você for olhar, se você for analisar, mas que novo o quê? Que mandamento bom o quê? Mandamento esmagador, mandamento terrível. Jesus diz: amai-vos como eu vos amei. Misericórdia, eu vou ter que morrer crucificado como Jesus morreu? Eu vou ter que amar daquele tanto, daquele jeito? Eu não dou conta. Isso é esmagador, isso é terrível. Que libertação, que nada. Então assim, todas as leis que Jesus coloca, se nós pararmos bem para olhar, no fundo, se você olhar sem esta visão de fé, que eu vou explicar para você agora, elas são esmagadoras. A lei da castidade, quem olha para uma mulher e deseja no seu coração, ele já cometeu adultério. Meu Deus, quem consegue isto? Quem consegue viver isso? Dou-vos um novo mandamento, amai-vos como eu vos amei. Meu Deus, mas quem consegue morrer, entregar seu próprio sangue? Eu não dou conta. E assim a gente vê as coisas belas do Evangelho, são belas, mas quando você coloca no ombro, aquilo é um fardo, pesado, terrível. A não ser que você faça um transplante de coração. É o Evangelho da graça. Transplante de coração, Ele quer ser o coração que ama dentro de você. Eis aí o caminho da santidade. O caminho da santidade é isso. A santidade, gente, não é um moralismo. Tem gente que não entende isso. Quando a gente prega a lei do Evangelho, se você perde isso de vista, você diz: esses cristãos são moralistas, é um moralismo intolerante, essas pessoas são terríveis, olha como eles condenam, né? Eles são, tudo é pecado, 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 pecado. Não é o pecado. O centro não está no pecado, o centro está no amor de Cristo. Ele é quem ama. Então, qual é a nossa missão? Vejam, agora eu vou ser bem prático. Qual é a nossa missão para que nós sejamos santos? Você tem que matar o homem velho. Você tem que matar a mulher velha dentro de você, para que o Cristo ressuscite. É o mistério da Páscoa. Morte e ressurreição, vida nova. O Cristo vai vir, de tal forma que os santos podem dizer, como São Paulo disse aos Gálatas: eu vivo, mas não eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, gente, quando você enxerga essa verdade, você vê que já não é mais você quem está fazendo as coisas, não é você quem reza, não é você quem ama, não é você quem perdoa, não é você quem é casto, não é você quem se entrega, não é você quem morre, é Cristo. Essa é a graça, essa é a graça. E por isso nosso Senhor Jesus Cristo diz, como Ele disse no Evangelho de ontem: vinde a mim, todos vós com os vossos fardos pesados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós
porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Por que que o jugo de Jesus é leve? Por que que a cruz de Cristo é leve? Por que que a cruz de Cristo é muito fácil de carregar? Ela é maneira, é leve. Por quê? Porque é Ele quem carrega. Ele é o nosso Cirineu. Ele. Meus queridos, eis aí a graça. Você tem que entender o seguinte: se você está em estado de graça, repito, tem que estar em estado de graça, quer dizer o seguinte: você já é batizado e você não está em pecado mortal. Se você está em pecado mortal, está fácil de resolver. Vai confessar, vagabundo. Toma vergonha na cara, vai se confessar, não é? Mas se você, o problema não é estar em estado de graça. Estar em estado de graça é fácil, é o arrependimento sincero e a confissão. O problema é o depois. O problema é the day after, é o dia depois. Está entendendo? Ou seja, como é que eu vou ser santo daqui para frente? Como é que eu vou ser santo? Quer dizer o seguinte: como é que eu vou agora entrar nesta dinâmica de santidade? Então, veja só, como é que acontece a santidade na nossa vida concretamente? Como é que o Cristo vai tomar o lugar dentro de mim? Como é que vai acontecer esse transplante de coração? Aqui é que vem a graça. Então vamos ser bem práticos, que eu quero que vocês saiam daqui com a lição de casa bem clarinha, para ninguém ter dúvida do que é que vocês têm que fazer para serem santos. Então a primeira coisa, São Paulo aos Romanos diz assim: o Evangelho é força de Deus. Repete essa expressão: o Evangelho é força de Deus. Sim, o Evangelho é força de Deus. Segundo ponto, o justo vive pela fé. Repete: o justo vive pela fé. Então, vamos começar desse: o justo vive pela fé. Você vai ter que acolher o Evangelho e você vai ter que pedir mais fé. Nós todos precisamos de mais fé. Os seminaristas precisam de mais fé, os padres e diáconos precisam de mais fé, os bispos precisam de mais fé, o Papa precisa de mais fé. Quem não precisa de mais fé é quem já está no céu vendo Deus face a face. Ali a fé acabou, porque já está vendo Deus. Mas a fé precisa crescer. O justo vive de fé em fé. Olha essa expressão de São Paulo aos Romanos: de fé em fé. A fé, ela precisa crescer. Então a primeira coisa que você tem que entender é que existe uma oração que é infalível. Se você pedir para ganhar na Mega Sena acumulada, essa oração não é infalível. Por quê? Porque junto com você tem outros milhões de pessoas rezando a mesma coisa e Deus não vai poder atender todo mundo. Estamos de acordo? Então isso não é infalível. Mas se você pedir fé, Deus dará. Bati e receberei, batei e abri-se-vos-á, procurai e encontrareis. Ele quer nos dar a fé, Ele quer, mas você precisa pedir a fé, e pedir insistentemente, e pedir todos os dias, chegar e dizer para Deus com uma oração sincera, chegar e dizer: Senhor, eu creio, mas a minha fé é tão frágil, Senhor, aumenta a minha fé. Se você pedir isso insistentemente, se você pedir isso sinceramente, se você pedir isso com perseverança, a sua vida vai mudar. Se você pegar uma prostituta, que trabalha, né, como prostituta, se você ensinar para ela a pedir fé todos os dias, vai acontecer uma dessas duas coisas: ou ela vai parar de pedir, ou ela vai mudar de vida, porque a fé virá. A fé virá. Você só precisa pedir a fé. Você precisa pedir, e pedir todos os dias. E ninguém seja presunçoso,
porque você é de caminhada há já tantos anos e dizer, eu tenho fé. Não seja presunçoso, você precisa de mais fé. Olha a expressão de São Paulo: o justo vive pela fé. E ele usa depois a expressão, e de fé em fé. Isso quer dizer o seguinte: de um degrau para o outro, eu vou subindo na escadaria da fé, eu vou subindo na fé, de fé em fé. E se você pedir a fé, todos os dias você terá a fé, e a fé vai acontecer uma coisa maravilhosa. O Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Não está do outro lado do mar para que você diga, quem vai buscar? Que não está no alto da montanha para que você diga, eu não alcanço. Está aí no seu coração. Se você está em estado de graça, Jesus está no seu coração. Você só precisa entrar em contato com Ele pela fé. Você tendo fé, você entra em contato, você fecha o contato com Jesus, e Ele vai ser para você a força para você viver o amor. Ele quem vai fazer os atos, é Ele quem vai fazer. Quantas e quantas vezes, eu tenho certeza que você já teve essa experiência, que você se assustou de ver você fazendo uma coisa que você achava que não era capaz. Você perdoa, de repente perdoou. Nossa, como foi que eu perdoei? Eu nunca perdoei ninguém assim. Nossa, de repente você resistiu a uma tentação. De repente você fez um ato de generosidade e de amor. E você fica, nossa, quem fez isso? Cadê? Eu nunca fiz isso na vida. É o Cristo em você. O Evangelho é poder de Deus, é força de Deus, é dinamis de Deus, é esse poder de Deus que dá a você a capacidade. Se nós disséssemos para você simplesmente, não peque, você diria, tudo bem, você me deu a lei, mas eu estou no Antigo Testamento. E agora? Cadê o coração novo? Eu preciso de um transplante de coração. Então você precisa, na sua vida espiritual, você precisa confessar e comungar, comungar e confessar, confessar e comungar, comungar e confessar, comungar o mais frequentemente possível. Se você puder comungar todos os dias, atenção, atenção, em estado de graça, presta atenção, porque isso não é mágica, tá? Você confessa, em estado de graça, comunga. Se você comungar com frequência e souber comungar, porque as nossas missas muitas vezes, você comunga, o padre diz, ide em paz e o Senhor vos alcance, porque o fulano já vai lá longe. Não, comungar e estar pelo menos 10 minutos amando Jesus, porque enquanto a aparência de pão está no seu estômago, Ele está tocando você, e porque Ele está tocando você, se você tiver fé, esse toque será poder de Deus, para transformar o seu coração. Deixa eu explicar isso para você com toda clareza. Por quê? Lembra aquela cena de Jesus? Que ele chegou na cidade e falaram, olha, a filha do Jairo está morrendo, corre, corre, corre. Aí Jesus foi, e a multidão lá, né? Todo mundo esmagando Jesus ali, porque mal dava para andar, de tanta gente se acotovelando. E aí uma mulher pensou, se eu tocar nele, eu serei curada. E ela então tocou na fímbria, na orla da veste. E Jesus disse, quem me tocou? Pedro disse, Jesus, o pessoal está se acotovelando aqui, Jesus, está todo mundo pegando em você. Não, alguém me tocou com fé. E a mulher começou a tremer, porque ela sabia que era ela. Quando nós distribuirmos a comunhão para esta multidão hoje, talvez haja irmãos e irmãs nossos que vão se acotovelar na fila da comunhão,
sem fé. E irão tocar em Jesus sem fé. Como tantos comungam sem fé. Como tantos comungam sem se aproximar daquele que é o Criador do céu e da terra, o Salvador e Redentor nosso. Deus Salvador. Tantos comungam. Tantas comunhões, mas poucos comunicandos, ou seja, poucas comunhões de verdade. Hoje, quando você, nesse centro de evangelização, no meio dessa multidão, receber a comunhão, se você está em estado de graça, se não está em estado de graça, vá se confessar. Se você está em estado de graça, quando você receber a comunhão, que Jesus note uma diferença na forma como você vai tocar. Ele vai dizer, ele vai olhar ao redor. Quando você acabou de comungar, ele vai olhar e vai dizer: alguém me tocou. E você vai tremer por dentro, porque você sabe que é você. Senti uma força saindo de mim. Uma força. O Evangelho é força de Deus para aquele que crê. Força de Deus para aquele que crê. Mas se você não crê, você é somente um papa-hóstia. Você pode estar até em estado de graça. Não precisa estar em pecado mortal, não. Você está em estado de graça, mas não está comungando direito. Está comungando sem fé. A fé faz a diferença na comunhão. Se você comunga há 10 anos e não vê diferença no seu coração, você está comungando errado. Então você, antes de comungar, peça a Deus fé. Senhor, eu creio. É por isso que a adoração eucarística é importante. É por isso que nós precisamos ir para o sacrário. A igreja recomenda a nós padres, o Código de Direito Canônico diz que nós temos que fazer visitas ao Santíssimo Sacramento e adorar Jesus no sacrário. Seminaristas, está lá no Código de Direito Canônico previsto que os seminaristas devem ter a adoração do Santíssimo Sacramento. Se isto é para os padres e seminaristas, isso é para o povo também que comunga. Isso é para quem comunga. Nós precisamos fazer a adoração ao Santíssimo. Mas a adoração ao Santíssimo, você tem que entender o seguinte: qual é a coisa da adoração ao Santíssimo? O Santíssimo não é um animal empalhado. Me desculpe a comparação, mas é que tem gente que acha que o sacrário é uma coisa estática, que o ostensório é uma realidade estática, imóvel, está lá congelado. Não! Não é um animal empalhado, não é um cadáver no formol. É o Cristo vivo, é a presença com P maiúsculo. O Cristo está presente. E o que quer dizer presente? Vamos entender aqui filosoficamente o que é uma presença. O que é um pai ausente? É um pai que não está em casa? Não, ele está lá em casa, ele está assistindo televisão, vendo o jogo de futebol dele, mas ele é ausente. Por quê? Porque ele não está se doando, se entregando. O que é uma mãe ausente? Ela está lá em casa, só que ela está no Facebook, no WhatsApp. Mas ela não está se entregando, então ela é ausente. Jesus é presença no sacrário, porque aquele corpo está dizendo a todo momento: isto é meu corpo que é dado, isso é meu corpo que é entregue. Isso é meu sangue derramado. Ele é doação, ele é entrega. Mas padre, por que é que eu comungo e não vejo isso? Por que é que eu vou à adoração e não vejo isso? Por quê? Porque Jesus está presente, mas é você quem está ausente. E por que é que você está ausente? Vamos voltar à definição de presença? Presença é uma doação. Você não quer se doar. O grande problema das distrações durante a nossa oração é porque nós, quando vamos rezar, não estamos nos doando. Você não está disposto a dar nada. Todas as vezes que você entra no sacrário, você tem que perguntar: o que é que eu vou dar para Jesus hoje? O que é que eu vou entregar?
Eu preciso entregar tudo, mas eu preciso começar entregando alguma coisa para poder entregar tudo. O que é que eu vou mudar? O que é que Jesus vai me incomodar hoje? Porque somente assim a sua oração vai ser presença. A oração, ela é encontro de duas realidades, duas pessoas se doando. A oração é um trato de amigo, diz Santa Teresa d'Ávila, não é? Para mim, diz Santa Teresa d'Ávila, a oração nada mais é do que tratar de amizade com quem eu sei que me ama. É um trato de amizade com quem eu sei que me ama. Eu sei que Ele me ama. Mas como é que eu sei que Ele me ama? Somente pela fé. Ah, mas aí, padre, não dá. Não, pera lá, você não entendeu nada. Quem é que aqui já teve dificuldade de demonstrar o seu amor para alguém? Por mais que você, quem já teve dificuldade? Você tenta mostrar o amor e a pessoa nunca acredita. Quem teve dificuldade? Levanta a mão. Quem já teve essa dificuldade? Levanta a mão. Muito bem. Por que é que você tem dificuldade de mostrar o amor? Porque só é possível receber amor se você tem fé. Fé humana aqui, não estou falando de fé divina não. Fé humana, quer dizer o seguinte, vamos lá. Imagine só, a minha mãe me ama. Mas o que é que eu tenho acesso? Eu não vejo o amor dela. Porque o amor está no coração, o amor é invisível, o amor é objeto de fé. O que eu vejo são atos. A minha mãe passou a noite em claro, porque eu estava com febre. A minha mãe me levou correndo para o hospital, porque eu estava doente. A minha mãe deixou de comer o que ela gostava, porque ela sabia que eu gostava também. A minha mãe se doou. Eu vejo aqueles atos. Depois que eu vejo aqueles atos, eu reflito a respeito daqueles atos. Eu medito a respeito daqueles atos. E então, no final da meditação, eu faço um ato de fé e digo, é verdade. Ela me ama. Mas é um ato de fé. É um ato de fé. Por que é que você tem dificuldade de mostrar o seu amor para outra pessoa? Por quê? Porque a pessoa vê simplesmente os seus atos, ela não vê o seu coração. Ou ela faz um ato de fé, ou ela nunca vai ter acesso ao seu coração. Meu irmão, se você não crê nas outras pessoas, você vai morrer sem receber amor, porque é impossível receber amor sem um ato de fé. É impossível receber amor sem um ato de fé. Ou você crê, ou você não recebe o amor. E isso é uma verdade humana. É uma verdade humana. Se é uma verdade humana, também é uma verdade divina. Porque para você receber o amor de Deus, você precisa ter fé. Você olha para a cruz de Cristo. Quem olha para a cruz de Cristo sem fé, o que você vê na cruz de Cristo é simplesmente violência, injustiça, horror. A cruz de Cristo, para quem não tem fé, é o horror dos horrores. Eu me lembro quando foi lançado aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, eu fui assistir 8 vezes no cinema. Depois assisti muito mais vezes no vídeo, e ainda hoje assisto. De vez em quando eu vou lá, pego, no celular mesmo, assisto um trechinho, né? Tem lá no Glória TV, quem não sabe, tem A Paixão de Cristo na Glória TV, com legenda em português e tudo. Você assiste um trechinho, aí amanhã eu volto para ver outro pedaço, porque aquilo lá é uma meditação. Mas veja, a segunda ou terceira vez, acho que foi a segunda vez que eu fui assistir A Paixão de Cristo, na saída do cinema, uma menina lá me reconheceu. Não sei como é que ela sabia que eu era padre, né? Porque, né, eu uso uma roupa tão discreta. Mas aí ela disse, olha padre, o senhor aqui. Puxa padre, olha que coisa, hein? Faz
tempo que eu não assisto um filme de horror assim. Pesado, né? Um filme de horror. Eu que fiquei horrorizado com o comentário dela. Filme de horror eu estava assistindo ali naquele momento. Com o comentário dela. Mas por quê? Porque é verdade. Se você assiste aquilo sem fé, você não dá conta. É violência atrás de violência, é um horror. Mas se você tem fé, você vê o amor. Você crê no amor que está ali. Os atos mais heróicos de amor, se você não tem fé, eles nada são. Por isso, no nosso caminho espiritual, o primeiro passo é a fé. E você vai crescendo de fé em fé, e você vai crendo no amor de Cristo por você. E aí você vai e responde a esta fé amando de volta. E aí a fé se une com o amor. Vejam que beleza. Padre, e a caridade? Bom, a caridade é uma pressa. É uma pressa. A caridade, psicologicamente falando, teologicamente a gente define de uma forma mais profunda do que isso. Mas psicologicamente falando, a esperança é uma pressa. A esperança é uma pressa de se unir a Deus. Por quê? Porque qual é a característica mais típica do amor? O amor, o amante quer se unir ao amado, sim ou não? Quem ama quer estar unido à pessoa com quem ama. Então, a ideia da união esponsal, ela é fundamental para todos os cristãos. O Cristo esposo e a igreja esposa. Então, quer dizer que, por mais que você seja homem, me desculpa, eu durante muito tempo tive uma certa dificuldade com essas analogias aqui, porque eu dizia, não, esse negócio não é coisa para homem, né? Ficava assim meio perplexo, mas depois eu me rendi, porque todos os místicos fazem isto, e depois eu fui vendo, não tem como, é isso mesmo. O Cristo esposo na cruz é o leito nupcial, a cruz é o leito nupcial de Cristo. Na cruz, Ele diz, isto é o meu corpo que é dado. O que é que o esposo faz na cruz? Ele entrega o seu corpo à esposa. Mas se você não entregar o seu, vai ter união? Não. A esposa precisa se entregar também. Então, você precisa entender isto. Quando você vai comungar, Ele se entrega, Ele se doa, Ele dá tudo para você. Ele se entrega completamente. Isso é meu corpo que é dado. E você vai dar o quê? Você não vai se entregar? Se você não vai se entregar, você não vai se unir. Não tem presença. A presença é doação. Cristo é Deus presente, mas você é que é um cristão ausente. Você não quer se doar. Você não quer se entregar. Mas padre, como que eu vou me entregar? Fé, meu irmão, fé. A fé, quando você vê o amor de Cristo, você se entrega. Quando você vê o amor de Cristo, você se rende. Ele é a própria misericórdia, o amor que se fez carne. Nós estamos no mês de julho, e na tradição da igreja o mês de julho é o mês do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a gente chama de preciosíssimo? Vem da primeira carta de São Pedro, fostes resgatados não por ouro e por prata. Ouro e prata é precioso, precioso quer dizer que tem preço, precioso quer dizer isso, tá? Preço elevado, precioso, preço. Fostes resgatados, vós fostes escravos do pecado. Vocês são escravos do pecado. Você vai lá e resgata. Redenção quer dizer isso, comprar de volta. Você compra um escravo, você compra alforria. Você é escravo do seu egoísmo. Você é escravo da sua miséria, do seu pecado, do seu coração de pedra. Você é escravo e você foi comprado de volta.
não por ouro e por prata, mas por um preço maravilhoso, que foi o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, existe algo no pecado que nós não entendemos. Porque se nós entendêssemos, nós ficaríamos perplexos. Porque vejam, o pecado é algo de tão terrível, que Deus não teve outra maneira de nos livrar dele a não ser derramando o seu sangue. O pecado, para nós nos livrarmos dele, ele custou o sangue de Deus. Tem que ter alguma coisa de profundamente terrível no pecado. Mas por que é que nós não entendemos o pecado? Nós achamos, é um pecadinho, todo mundo faz. É um pecadinho, todo mundo faz. Por que é que nós temos essa atitude? Eu não sei, mas uma das razões é porque o pecado é uma invenção angélica. Quem inventou o pecado não fomos nós, foram os anjos. E nós seres humanos não damos conta de entender a profundidade da desgraça. Mas Deus, para se revelar e abrir os nossos olhos, para caírem as escamas dos nossos olhos, Deus revela quando o pecado é terrível, morrendo na cruz. Para nós nos livrarmos do pecado, Ele teve que pagar o preço do sangue do próprio Deus. Vamos nos aproximar do altar de Deus hoje de uma forma diferente. Você vai ver o sangue de Cristo precioso e você vai dizer: eu creio nesse amor que me amou. Porque se você não crer nesse amor, você não será capaz de receber amor nenhum, nem de nada e nem de ninguém. Creia. E crendo, responda. Jesus está presente, se doando, derramando o sangue dele. E você? O que é que está esperando? Você que é seminarista e está de batina preta. O que é que essa roupa preta sua? É a mortalha de um homem que morreu. E se você não morreu, tire essa porcaria já. Porque você tem que morrer para Cristo. Você tem que morrer e entregar tudo. Tem que entregar tudo. Tem que doar. Tem que se doar. Presença. Presença. Então, meus irmãos, misericórdia eu quero e não sacrifício. Fiquei de falar de São Boaventura, mas a homilia foi para outro caminho e São Boaventura fica para outro dia. Só para dizer a vocês que esse grande doutor da igreja, nessa Santa Missa, também interceda por nós, para nós entendermos profundamente o amor com que nós fomos amados. Eu quero este amor, não o culto externo, o culto do coração, a entrega do coração. É isso que quer dizer misericórdia eu quero e não sacrifício. Não é um culto externo, é o culto do coração. Que Ele venha e tenha misericórdia de nós e nos ajude a prestar esse culto a Deus. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!